o protocolo, né, de encontrar o menor caminho, né? Ele foi desenvolvido pelo IETF, a Força Tarefa da Internet, como substituto, né, do protocolo RIP. Ele caracteriza normalmente por ser um protocolo intradomínio, hierárquico, e é baseado no algoritmo de estado do link. Então ele faz análise do estado do link. E ele é projetado para operar, né, com grandes redes. E é um protocolo complexo, de maior necessidade de memória e poder computacional. Então ele exige muito da máquina, né, o OSPF, no momento de analisar as informações que estão sendo utilizadas, né? Então ele faz, né, baseado na representação da figura, né, um controle de área, né? Então tem uma área, aqui representada a área 0, né, onde os protocolos trocam informações, os roteadores vão trocar informações dentro dessas áreas para encontrar o menor caminho. Então no momento de eu decidir, né, qual o caminho que eu vou seguir, eu vou analisar o estado do link. Então aqui, por exemplo, eu tenho dois caminhos de sair do R2 para o R5. Então do R2 para o R5, se eu for analisar a quantidade de saltos, eu vou ter lá por cima R2 para R4, um salto, R4 para R3, segundo salto, R3 para R1, terceiro salto, e R1 para R5, 4 saltos. E se analisar R2 para R5, apenas um salto. Se eu fosse analisar a quantidade de saltos, né, usando o protocolo de vetor distância, obviamente eu poderia utilizar o caminho, né, entre R2 e R5, porque só tem um salto, né? Mas vamos imaginar que de R2 para R5 eu tenho um link muito fraco, por exemplo, 128 kbps por segundo. E lá por cima eu tenho interligações tudo de 1 gigabit por segundo. Então entre R2 e R4 1 GB, R4 para R3 1 GB, R3 para R1 1 GB e R1 para R5 1 GB. Ora, mesmo a quantidade de saltos sendo maior, como o estado do link lá em cima é muito melhor, obviamente o melhor caminho seria lá por cima. Então é por isso que normalmente a análise de estado do link, né, se torna vantagem, né, em razão de utilizar algum outro protocolo que só analisa a quantidade de saltos, né? Que se eu fosse analisar a quantidade de saltos, nesse caso a opção seria vir de R2 para R5, mesmo sendo um link de 128 kbps por segundo. Então é por isso que é importante, né, utilizar protocolos que fazem análise do estado do link, né? O protocolo integrado, né, do sistema intermediário para os sistemas intermediários, né, na busca de um roteamento melhor. O protocolo Integrated ISS, ele é um protocolo intradomínio, hierárquico, e utiliza um algoritmo de estado de enlace, né, a estado do link. Ele pode trabalhar sobre várias subredes, inclusive fazendo broadcast. Broadcast é o envio de uma informação para todas as redes, né, LANs, e também para o envio de broadcast para links ponto a ponto, né. Ele é uma implementação, o Integrated ISS é uma implementação do ISS, que além de protocolos OSI, atualmente também é utilizado para todos os protocolos do TCP/IP, da pilha de protocolos TCP/IP. Um outro protocolo que também é utilizado é o BGP, o Border Gateway Protocol. É um protocolo de roteamento interdomínios, criado para uso nos roteadores principais da internet, e ele foi projetado para evitar loops de roteamento em topologias arbitrárias. Como eu falei, hoje praticamente os roteadores que ficam no backbone da internet, né, existem vários pontos de interligação, então tem várias chegadas e várias saídas. Então poderia, né, ocorrer problema de looping, né, ficar, né, rodando sem sair daquele local. Então os protocolos precisam analisar e garantir que nas informações das suas tabelas de roteamento não vão causar um loop de roteamento, fazendo com que a informação não saia do lugar, né? Ele usa um roteamento com base em um conjunto de regras não técnicas definidas pelos sistemas autônomos que estão conectados naqueles elementos, tá? Então tem uma figura, né, representando aqui a presença de 3 áreas interligadas por vários roteadores, né?
Então, o protocolo BGP, ele tem possibilidade, por exemplo, de sair de Palo Alto, né, até Seattle, por exemplo, através de 2 caminhos, né? Eu poderia seguir o caminho aqui à direita, passando por Chicago, né, até chegar em Seattle, ou poderia pegar aqui à esquerda, né, saindo dessa área 6461, passando para a área 3561, até chegar a Seattle. Então ele tem a situação de um melhor caminho, né, e tem um caminho que vai ser escolhido, né, pelo BGP. E esse caminho é baseado, né, na análise tanto no estado do link, né, quanto na quantidade de saltos. Então ele faz a escolha de forma arbitrária, né, para definir qual o caminho que vai ser seguido, né, e ele é muito utilizado na internet, que ele evita problemas de looping, né, de roteamento. Bom, roteamento é um assunto bastante importante, né, e necessário. Não existe, né, tráfego na internet sem a existência efetiva de uso de um protocolo de roteamento. Normalmente os equipamentos, né, já vêm configurados para utilizar um protocolo de roteamento específico, são configurados nos roteadores, né, que fazem uso efetivo dos protocolos de roteamento. Normalmente, né, o usuário que não acessa diretamente as configurações de um roteador, né, não vai manipular essa informação, mas é importante, né, você conhecer que esses protocolos são utilizados, esses algoritmos são implementados no momento que você utiliza essas informações na internet. Eu espero que com esses 4 vídeos, né, que a gente está disponibilizando para vocês, possam ajudar nessa terceira semana. Peço desde já desculpa que não houve tempo hábil para que a gente possa editar esses vídeos, mas eles vão ser elaborados e depois vão estar disponíveis de forma editada, né? Mas de antemão a gente vai disponibilizando os vídeos da forma que estão. Espero que ajude, né, esta semana para complementar os estudos de vocês. Até logo.